Passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus, que tem sido o assunto do programa Mensagem Cristã para hoje. Na semana passada, começamos a tratar do 4º capítulo, que é uma espécie de segundo estágio da exortação iniciada no capítulo anterior, quanto ao perigo da incredulidade. Porém, a palavra descanso repete-se 6 vezes nesse capítulo, e isso nos ensina várias coisas. A primeira é que o descanso de Deus é uma promessa que ainda está em aberto. Como diz Simon Kistemaker, essa é uma promessa que ainda está de pé e perderá sua importância somente no fim dos tempos, quando o último dos crentes entrar no descanso de Deus. O segundo ensinamento é que esse precioso descanso não consiste de uma herança material como a posse de uma terra, à semelhança do que fora prometido ao antigo Israel, e sim consiste de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O terceiro ensinamento é que o descanso de Deus não é para todos. No Antigo Testamento, essa era a promessa apenas para Israel, aquele povo que Deus libertou do Egito por intermédio de Moisés. E ainda assim, nem todos puderam entrar no descanso, pois a geração adulta foi condenada a perecer no deserto por causa da sua incredulidade. Daí, a peregrinação do deserto ter durado 40 anos. Mas aquele descanso do Antigo Testamento apontava para o descanso que os cristãos têm em Cristo Jesus. Assim, esse descanso é para aqueles que creem em Cristo com inteireza de coração, que nele depositam toda a sua fé e o têm como seu único Salvador e Senhor, como seu único mediador junto a Deus. Assim, embora em nossos dias muitos se intitulem cristãos, somente aqueles que, usando um termo tão característico do apóstolo Paulo, somente aqueles que estão em Cristo é que entram no descanso de Deus. O que abre a porta para esse bendito descanso é a fé em Jesus Cristo. E o que fecha essa porta é a incredulidade. E devemos considerar que, à luz do que já vimos no 3º capítulo, a fé em Cristo implica necessariamente em fé na sua suficiência. Essa é a fé salvadora, a fé que salva. Quem diz que tem fé em Jesus, mas precisa de outros mediadores como santos ou mesmo a mãe de Jesus, ou então precisa de objetos como medalhas, rosários, copos de água, óleo ungido e coisas desse tipo, quem assim age não acredita na suficiência de Jesus e, portanto, não nutre em seu íntimo a fé salvadora. Essa é uma distinção que precisamos fazer, meu ouvinte, porque as bênçãos espirituais que estão implícitas no descanso de Deus são para os que colocam a sua fé unicamente em Cristo Jesus, o Filho de Deus, e para ninguém mais. É para os que ouvem e acolhem o Evangelho. Vamos à leitura do texto bíblico. Acompanhe, meu ouvinte, Hebreus 4º capítulo, do 3º ao 11º verso, em que a palavra de Deus diz assim: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus,
das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo de desobediência. Como podemos notar, o autor da epístola continua a falar sobre o descanso de Deus até o verso de número 11. A respeito desse descanso, temos ainda alguns ensinamentos, então, a extrair. E o primeiro que eu quero destacar hoje é que o descanso em Cristo já estava sinalizado desde a obra da criação. Observe, meu ouvinte, o que diz o final do verso 3. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E o que diz o verso 4? Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera. Observe no verso 5 que, depois de mencionar o relato do Gênesis, mais precisamente segundo o capítulo, verso 2, o autor da epístola volta a mencionar o Salmo 95, que já vimos detalhadamente nos estudos anteriores. Isso demonstra que existe uma preciosa ligação entre aquele descanso de Deus, depois de concluída a obra da criação, e o descanso prometido aos judeus em Canaã. Ambos os descansos estavam relacionados. Deus descansou e determinou que os homens descansassem um dia das suas fadigas. Mas o descanso apontava para o descanso que um povo que ele iria formar usufruiria numa terra escolhida. E o descanso desse povo apontaria para o descanso perfeito, superior, que seus eleitos gozariam por meio de seu Filho amado. Portanto, podemos concluir que o descanso cristão já estava sinalizado desde a obra da criação. Veja que os períodos de tempo foram determinados por Deus como parte da sua obra. Os anos, meses e dias, as horas, as tardes, noites e manhãs. Tudo ficou pronto até o sétimo dia. O descanso já estava incluído ali. Mas ter um dia por semana para repousar e eximir-se do trabalho duro não deve ser o suficiente para o ser humano. Não deve satisfazê-lo inteiramente, e sim, deve levá-lo a almejar um descanso íntimo, que só pode ser encontrado em Cristo Jesus. O descanso oferecido ao homem, como já vimos, é mais do que o descanso físico. É a participação no descanso de Deus em Cristo. É, portanto, tão antigo quanto a própria criação e foi estabelecido juntamente com ela. O segundo ensinamento que precisamos extrair à luz do nosso texto de Hebreus é que não estamos na obrigação legal de observar o dia de sábado como nosso dia de descanso. No quarto verso, temos duas citações ao sétimo dia, relacionando-o ao descanso. Isso pode levantar dúvidas em alguns quanto à necessidade ou não da guarda desse dia ainda em nosso tempo. A esse respeito, na carta aos Romanos, 14º capítulo, verso 5, o apóstolo Paulo diz: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. E em Gálatas, 4º capítulo, versos 9 a 11, ele também escreveu: agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Nesses dois textos, Paulo refere-se a períodos de tempo que alguns cristãos primitivos estavam guardando, como os judeus observavam os seus antigos rituais. Mas aqueles antigos rituais apontavam para Cristo, em quem tiveram o seu cumprimento, portanto, não deveriam mais ser observados. A guarda do sábado estava entre esses dias, pois era e é observado com o maior rigor, não só pelos judeus,
mas também por algumas seitas cristãs. Para esses, todo o trabalho deve cessar quando termina a tarde da sexta-feira. Ao anoitecer, nenhuma atividade que envolva trabalho ou esforço pode ser mais realizado até o final do sábado. Mas isso nunca foi exigido dos cristãos. Isso nunca foi determinado pelo Senhor Jesus, nem foi ensinado pelos apóstolos e, portanto, não foi praticado pela igreja primitiva. Pelas afirmações do apóstolo Paulo, nos textos que eu acabei de citar, percebe-se que ele reconhecia que todos os dias são iguais. Mas os primeiros cristãos reuniam-se no domingo, como vemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Por isso, seguindo o exemplo da igreja primitiva, os cristãos reúnem-se no domingo, que foi o dia em que Jesus ressuscitou. E nesse dia efetuamos nossas principais atividades comunitárias, como o ensino na escola dominical. E prestamos ao Senhor o nosso principal culto de adoração. Seguimos assim a tradição do Novo Testamento, mas não cercamos o domingo com o legalismo do sábado judeu, como os cristãos dos dias dos apóstolos também foram ensinados a não fazer. O domingo é um privilégio para os cristãos, um privilégio próprio do sistema da graça. Russell Champlin, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Millennium, afirma que desde o ano de 115 da nossa era, Inácio, que foi martirizado naquele ano, mencionou que os crentes não mais observavam o sábado, e sim o domingo, que significa justamente o dia do Senhor. Justino, o mártir, que foi morto no ano 168, quando foi repreendido por ter desistido do sábado, respondeu: como podemos guardar o sábado se descansamos do pecado todos os dias da semana? Apesar do primeiro dia da semana ter sido assim honrado, de maneira nenhuma ele assumiu o caráter do antigo sábado com seus rigores ritualistas. Pelo contrário, cabe-nos o privilégio de honrar a Cristo e a sua ressurreição, reunindo-nos no primeiro dia da semana, seguindo uma tradição histórica, conforme faziam os primeiros cristãos. Na Confissão de Fé de Westminster, o artigo de número 21, 8º parágrafo, afirma que Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado ou descanso santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado Dia do Senhor ou Domingo, e que há de continuar assim até ao fim do mundo. O terceiro ensinamento que podemos extrair do nosso texto, Hebreus 4, versos 3 a 11, é que, embora o descanso de Deus já possa ser parcialmente desfrutado pelos cristãos, a sua apropriação autêntica está prometida para o futuro. Observe o que dizem os versos 8 e 9. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Como Russell Champlin lembra, sob a liderança de Josué, os israelitas se apossaram da terra, pelo que houve um descanso, segundo uma maneira puramente física de interpretar as coisas. Mas esse descanso divino é mais do que algo terreno e geográfico. Trata-se de uma realidade espiritual e eterna. Assim sendo, o descanso que Josué deu ao povo não é o mesmo descanso referido aqui, embora tenha sido servido de tipo simbólico do mesmo. Davi viveu 500 anos depois de Josué, muito depois da terra já ter sido apossada. No entanto, continuava a falar sobre um descanso. E assim como Josué foi ultrapassado por Davi, assim também Davi foi ultrapassado por Cristo.
pois é em Cristo, finalmente, que chegamos ao descanso. Essa é a ideia geral do argumento do autor de Hebreus. Se o lazer e a paz comparativos de Canaã fossem os únicos descansos divinos, Deus não teria renovado seu apelo séculos depois, como ele fez através de Davi, quando disse: hoje, se ouvirdes a sua voz. Porque o descanso de Deus é uma herança mais rica do que a terra da qual fluíam leite e mel. Não se trata do lazer comparativo de uma vida tranquila. Não envolve o ócio em que termina a necessidade de obter alimento, vestuário e abrigo para as nossas famílias. Aliás, o trabalho não é uma maldição quando feito com amor, por amor de fazer algo bem feito, por prazer em demonstrar sua habilidade para o bem daqueles que são servidos pelo nosso trabalho. Não ter trabalho é que é a maldição da vida, como disse o cristão Cotton. Moisés falou sobre o seu hoje e sobre o descanso prometido. Josué deu a seu povo um descanso em seus próprios dias. Mas Davi previu um descanso ainda maior, oferecido em seu dia. Cristo Jesus é quem executa a promessa, com a eterna salvação por ele preparada. A dispensação do Evangelho é o hoje, em que nós podemos aproveitar da vantagem, da bênção oferecida. É possível, conforme pensam alguns intérpretes, que o hoje de Davi, subsequente ao hoje de Josué e ao de Moisés, seja visto como algo que se prolonga pela era cristã adentro, como se fosse uma predição. Nesse caso, a citação profetizaria sobre a era messiânica, expressando o próprio convite de Cristo a todo o povo. Observe que também aparece a palavra posteriormente, isto é, após a possessão da terra, após o cumprimento do descanso dado por Josué. Mas isso não foi o fim da história. Outro convite agora é feito, oferecendo-nos um descanso superior. A esse respeito, o pastor John Gill escreveu que Josué foi símbolo de Cristo em muitas ações de sua vida, nos milagres que operou ou que foram efetuados por causa dele, nos combates em que lutou, nas vitórias que obteve, na salvação de Raabe e sua família, no recebimento dos gibeonitas que vieram a ele submissos e na condução dos filhos de Israel à terra de Canaã, que foi dividida por sortes. Porém, embora Josué os tivesse feito entrar na terra de descanso, no descanso simbólico, onde tiveram repouso por algum tempo, livres de seus inimigos temporais, contudo, ele não lhes conferiu o verdadeiro descanso espiritual. Conforme Russell Champlin observa, foi determinado um descanso sabático para o povo de Deus desde o começo. Embora certo aspecto do descanso de Deus tenha sido rejeitado pela geração do deserto, embora tenha havido certo tipo de descanso outorgado por Josué, embora Davi tivesse renovado o convite ao descanso em seus dias, 500 anos mais tarde, restava ainda o verdadeiro descanso de Deus. Em outras palavras, existe um descanso juntamente com Deus nos céus eternos, o que transcende grandemente a todo e qualquer descanso anteriormente referido. Observe que no verso 9 aparece a palavra repouso, mas no grego é usado o termo sabatismos, que significa descanso sabático, o que evidentemente foi um termo cunhado, elaborado pelo autor da epístola aos Hebreus. Pelo menos nenhum documento ou inscrição tem sido encontrado com esse termo. O termo usado até este ponto para indicar descanso é catapausis, palavra comumente usada com esse sentido, que fala de um lugar de descanso.
Evidentemente, o autor da epístola, em sua ansiedade por fazer o descanso prometido por Cristo ser um descanso verdadeiramente distintivo em comparação com os vários descansos anteriores, mencionados até este ponto, então ele criou um vocábulo que falava ao mesmo tempo de descanso e de sábado. E foi assim que ele obteve 2 resultados. Ele distinguiu esse descanso restante de qualquer outro e ele o identificou com o próprio descanso de Deus, o qual, no 4º versículo aqui do capítulo 4, é visto como algo que ocorreu no 7º dia, quando toda a criação se completara, quando toda a obra da criação se completara. Os verdadeiros crentes, portanto, descansam como Deus descansa no mundo eterno. E assim recebem plena salvação dada por meio de Cristo, o qual é o nosso descanso. Uma vez que o descanso do crente é identificado com o descanso de Deus Pai, não devemos pensar em algum descanso meramente temporal ou terreno, porque trata-se de algo celestial e eterno. Essa ideia é novamente frisada no 10º versículo deste capítulo, onde lemos que Deus descansou das suas obras. Assim, embora o descanso de Deus possa ser, como de fato é, parcialmente desfrutado nesta vida, é na eternidade que ele será desfrutado plenamente, depois da volta do Senhor Jesus, quando acontecer a ressurreição e os salvos estiverem na presença de Cristo, em corpo e espírito. Somente quando entrarmos plenamente nos lugares celestiais, de que lemos em Efésios, 1º capítulo, verso 3, e 2º capítulo, verso 6, é que poderemos usufruir realmente desse descanso, porque ele pertence ao estado eterno. O 4º e último ensinamento que eu destaco hoje do texto de Hebreus, 4º capítulo, versos 3 a 11, é que o principal propósito humano deve ser estar unido a Deus, pois essa é a maior bem-aventurança. É isso o que nos diz sobre a passagem que estamos vendo um famoso e antigo pastor. O teólogo e reformador João Calvino, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, observa que o autor da epístola, ao lembrar que Deus descansou das suas obras, conclui, a partir desse fato, que o genuíno descanso dos fiéis, o qual dura por toda a eternidade, consiste em descansarem como Deus fez. A mais sublime bem-aventurança, diz ele, é estar o homem unido a Deus. Assim, esse deve ser também o seu propósito último, o seu propósito maior, ao qual todos os seus planos e ações devem ser dirigidos. Para Calvino, o autor de Hebreus prova isso a partir do fato de que, muito tempo depois, Deus, acerca de quem se diz que descansou, nega seu descanso àqueles que não creem. Não haveria propósito algum em ele fazer isso, a não ser o fato de ser essa sua vontade, a fim de que os fiéis possam descansar segundo o seu próprio exemplo. Daí dizer, resta entrarem alguns nesse descanso. Se o castigo dos incrédulos consiste em não entrarem, como já ficou expresso, o caminho se encontra livre para aqueles que creem. Calvino considera que os crentes do Antigo Testamento certamente olhavam para além daquela possessão terrena. Aliás, diz ele, a terra de Canaã só era considerada de muito valor pelo fato de ser ela o tipo e o símbolo de nossa herança espiritual. Portanto, quando tomaram posse dela, não atingiram o descanso como se houvessem alcançado a resposta para todas as suas orações. Ao contrário, entenderam que tomavam posse do significado espiritual contido nela. Aqueles a quem Davi dirigiu o salmo desfrutavam da posse da terra, porém estavam sendo encorajados a buscar um descanso superior. Vemos, portanto, que a terra de Canaã foi um descanso, mas em forma de sombra,
para além do qual os crentes têm de prosseguir. É nesse sentido que o apóstolo afirma que Josué não lhes deu descanso, porque sob sua liderança o povo entrou na terra prometida a fim de empenhar-se por alcançar o céu ainda com maior zelo. Desse fato se pode prontamente deduzir a grande diferença que existe entre eles e nós. Embora o mesmo alvo seja posto diante de nós, eles tinham, ademais, o tipo externo pelo qual eram guiados. Nós não o temos, nem dele precisamos, uma vez que toda a questão é posta diante dos nossos olhos. Ainda quando nossa salvação até agora esteja posta na esperança, todavia, no tocante à nossa doutrina, ela nos conduz diretamente ao céu. Cristo não estende sua mão para nós com o fim de guiar-nos em círculo por meio de figuras, mas para tirar-nos do mundo e levar-nos para o céu. Ao separar a sombra da realidade, o autor de Hebreus o faz pela seguinte razão. Sua preocupação era com os judeus dos seus dias, os quais eram demasiadamente aferrados às coisas externas. Ele conclui dizendo que restava um descanso para o povo de Deus, ou seja, um descanso espiritual, para o qual Deus nos convida diariamente. Para Calvino, o verso 10, que diz: porque aquele que entrou no seu descanso, fornece uma definição do sábado eterno, em que consiste a mais plena felicidade humana, onde existe semelhança entre os homens e Deus e no qual os remidos se encontram unidos com ele. Tudo quanto os filósofos têm inquirido sobre o supremo bem revela estupidez e tem sido infrutífero, uma vez que se limitam ao homem em seu ser intrínseco, quando se faz necessário que busquemos a felicidade fora de nós mesmos. O supremo bem humano, portanto, se acha simplesmente na união com Deus. Nós o alcançamos quando levamos em conta a conformidade com sua semelhança em Cristo Jesus. O autor de Hebreus diz que essa conformação acontece se descansamos de nossas obras. Daqui se deduz que o homem é abençoado ao negar-se a si próprio. Que outra coisa significa esse cessar de nossas obras, senão a mortificação da carne, quando o homem renuncia a si próprio a fim de viver em Deus e para Deus? Pois, quando falamos de uma vida piedosa e santa, referimos-nos à pessoa que, estando de certa forma morta para si mesma, sempre se abstém de suas próprias obras para dar lugar à ação de Deus. Deve-se admitir que uma vida só seja propriamente formada quando e somente quando se submete a Deus. Calvino não tem dúvida de que o autor de Hebreus refere-se às obras particulares relativas ao sábado com o fim de lembrar os judeus da mera observância externa dele. Não se pode entender a invalidação do sábado a não ser mediante o reconhecimento de seu propósito espiritual. Esse reconhecimento envolve duas coisas ao mesmo tempo. Ao enaltecer a excelência da graça, ele nos encoraja a aceitá-la pela fé. E, ao mesmo tempo, nos ensina qual é o genuíno modelo do sábado, exemplo para os judeus em sua obstinação em relação às cerimônias externas. Mas ele não fala expressamente de sua invalidação, uma vez que esse não era o seu tema específico. Ao ensiná-los, porém, a que considerassem sua observância por outro ângulo, gradualmente os desarticula do seu conceito supersticioso. Quem quer que creia que o propósito do mandamento para guardar o sábado é algo que vai além do descanso eterno ou um culto terreno, bem rápido e finalmente percebe, ao olhar para Cristo, que o costume cerimonial ficou abolido com a sua vinda. As sombras se dissipam com a presença da substância. As sombras
se dissipam com a presença da substância, ou seja, o sábado se dissipa diante de Cristo. Portanto, nossa primeira preocupação deve ser sempre a de ensinar que Cristo é o fim da lei, é o propósito da lei, inclusive do sábado. No próximo estudo, veremos que a palavra de Deus não pode ser ignorada ou desmerecida, pois é através dela que Deus trata conosco. Ao Senhor seja toda a glória, toda a honra e o louvor, hoje e eternamente. Amém.